A queda do homem, Adão e Eva, um único momento, uma única escolha, foi tudo o que bastou para desencadear o caos, a dor e a separação entre Deus e a humanidade. Este é o poder de uma decisão errada. E hoje você vai entender por que o pecado de Adão e Eva não é apenas uma história antiga, mas o segredo por trás de todas as lutas humanas. Desde o início, o homem foi colocado em um cenário de perfeição, harmonia e comunhão plena com o Criador. Mas algo estava prestes a mudar para sempre. O Jardim do Éden era mais que um paraíso físico. Era a manifestação do amor e da provisão divina. Adão e Eva viviam em total liberdade, sem medo, sem culpa, sem sombra de morte. Tudo o que precisavam estava ao seu alcance, exceto uma coisa: o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus colocaria uma restrição em meio a tanta abundância? A resposta revela o coração do próprio Criador. O que levaria alguém a trocar o paraíso por uma mentira? Essa pergunta ecoa até hoje, porque a natureza humana ainda luta contra os mesmos desejos que levaram Adão e Eva à queda. A serpente não usou força, usou persuasão. Não atacou abertamente, plantou uma dúvida sutil. E foi assim que o caos começou. Este não é apenas um relato histórico, é um espelho. Todos enfrentamos tentações que prometem grandeza, mas escondem destruição. A queda do homem não foi um acidente. Foi um padrão que se repete sempre que escolhemos nossa vontade acima da de Deus. E as consequências? Elas ainda nos assombram? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que explica a origem do sofrimento, a razão da luta entre o bem e o mal e, o mais importante, a esperança que surge mesmo no meio da tragédia. Porque a queda não é o fim da história. A serpente entrou em cena com uma pergunta calculada. Foi isto mesmo que Deus disse? Seu objetivo não era buscar informação, mas semear desconfiança. Eva, que nunca havia experimentado engano, engajou-se no diálogo. E aí começou a queda. A mentira da serpente era sedutora. Vocês serão como Deus. Era a promessa de autonomia, de poder, de um destino que não dependesse do Criador. O fruto proibido não era magicamente maligno, sua proibição era um teste de confiança. Ao comê-lo, Adão e Eva declararam em essência que sabiam mais que Deus. Eles trocaram a realidade pela ilusão, a verdade por uma mentira, a vida por morte. O ato físico de morder o fruto simbolizou uma ruptura espiritual irreparável, pelo menos por meios humanos. Adão, que estava com Eva durante a tentação, Gênesis 3 e 6, não resistiu. Ele poderia ter interrompido a serpente, lembrado sua esposa da palavra de Deus ou até mesmo clamado por ajuda divina, mas ele escolheu o silêncio e depois a cumplicidade. Sua falha não foi apenas comer o fruto, foi falhar como líder espiritual, como protetor do que Deus havia confiado a ele. No instante em que o fruto foi consumido, seus olhos se abriram, mas não para a sabedoria e sim para a vergonha. Eles perceberam que estavam nus, não porque o pecado os fizesse ver a nudez, mas porque agora experimentavam a culpa. A inocência morrera e com ela a paz. O Éden, outrora um lugar de alegria, tornou-se um cenário de fuga e medo. Este foi o momento em que a humanidade perdeu tudo e, ao mesmo tempo, o momento em que Deus começou a revelar seu plano de redenção, porque mesmo na maldição havia uma promessa. Um dia, a serpente seria esmagada. As primeiras consequências foram imediatas. Adão e Eva, que antes desfrutavam de comunhão aberta com Deus, agora se escondiam dele. O relacionamento estava quebrado, a morte espiritual, separação de Deus, havia começado. Eles ainda respirariam, trabalhariam, teriam filhos, mas algo dentro deles havia morrido. A natureza humana estava agora corrompida. Deus pronunciou juízo sobre todos os envolvidos. A serpente foi amaldiçoada a rastejar. A mulher enfrentaria dor no parto e tensão nos relacionamentos. O homem labutaria em solo amaldiçoado, suando para extrair sustento de uma terra que produziria espinhos. A morte física, inexistente antes, agora era inevitável. O próprio Éden foi fechado, guardado por querubins e uma espada flamejante, não por crueldade, mas por misericórdia. Imagina se o homem agora caído comesse da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado?
Mas as consequências não pararam ali. O pecado tornou-se uma herança. Todos os descendentes de Adão nascem com uma natureza pecaminosa. Romanos 5,12. A terra, outrora perfeita, agora geme sob o peso da corrupção. Romanos 8,22. Inimizade, violência e sofrimento tornaram-se parte da experiência humana. Caim matou Abel. Nações se levantaram contra nações. O caos que vemos hoje tem sua raiz naquele momento no Éden. A queda também desencadeou uma batalha invisível. O conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, intensificou-se. A serpente no Éden era apenas o primeiro ato de um inimigo que continua a enganar, a acusar e destruir. Mas há uma diferença crucial. Enquanto o diabo semeia mentiras, Deus já havia planejado a vitória, porque a maior consequência da queda não foi o poder do pecado, foi a revelação da graça. Mesmo ao anunciar o juízo, Deus ofereceu esperança. Ele não abandonou sua criação. Ele começou a trabalhar para trazê-la de volta. Por que Deus permitiu a queda? Porque ele valoriza o livre-arbítrio mais que a obediência forçada. Adão e Eva não eram marionetes. Eram seres capazes de amor genuíno, o que exigia a possibilidade de rejeição. O pecado entrou no mundo não por falha divina, mas porque o amor verdadeiro requer escolha. A queda revela um segredo surpreendente. Deus já sabia que o homem falharia e já havia preparado um resgate. Em Gênesis 3,15, ele promete que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esta é a primeira profecia sobre Jesus, o último Adão, 1 Coríntios 15,45, que venceria onde o primeiro falhou. A queda, então, não é apenas uma história de fracasso, é o prelúdio do maior ato de amor da história. Adão e Eva nos mostram que a desobediência destrói, mas também que a redenção é possível. Eles próprios experimentaram isso. Deus não os destruiu, ele os vestiu. Gênesis 3,21. Peles de animais foram usadas para cobrir sua nudez, um sacrifício que prefigurava o sistema de expiação que culminaria na cruz. O pecado exige morte, mas Deus providenciou um substituto. A queda ensina que nenhum ser humano é imune à tentação. Eva foi enganada, Adão cedeu deliberadamente. Se eles, em um ambiente perfeito, caíram, quanto mais nós, em um mundo decaído. Mas também aprendemos que Deus não desiste de sua criação. Ele busca o pecador, como buscou Adão no jardim. Ele pergunta: onde estás? Não porque não sabe, mas porque quer que nós reconheçamos nossa condição. A lição final é esta: a queda não é o fim, é o começo de uma história muito maior. A história de um Deus que transforma tragédia em triunfo, pecado em salvação e morte em vida eterna. As armadilhas que enganaram Adão e Eva ainda existem hoje. A serpente moderna sussurra as mesmas mentiras. Deus está te privando. Você merece mais? Você pode ser como Deus. Essas tentações se manifestam no orgulho, na ganância, na busca por autonomia espiritual. Quantos trocam a verdade de Deus por filosofias vazias, prazeres momentâneos ou a ilusão de controle? A diferença entre cair e vencer está na obediência. Adão e Eva questionaram a palavra de Deus. Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu com "está escrito", Mateus 4,4. A vitória começa quando colocamos a verdade divina acima de nossos desejos. Quando a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, Tiago 4,7, é um chamado à ação, não à negociação. Jesus é o modelo de vitória. Ele enfrentou todas as tentações de Adão e muito mais, mas nunca pecou. Ele é o último Adão que restaura o que o primeiro perdeu. Enquanto Adão nos legou morte, Jesus oferece vida. Romanos 5, 17 e 19. Sua obediência na cruz reverteu a maldição da queda. Hoje, vencer significa reconhecer nossas fraquezas e depender de Cristo. É lembrar que sem Ele somos tão vulneráveis quanto Adão e Eva. Mas com Ele podemos resistir. O Espírito Santo nos capacita, a palavra nos guia e a comunidade da fé nos fortalece. A queda não precisa ser nosso destino, a escolha final é sua. Você vai repetir os erros do Éden ou seguir o caminho da obediência? A serpente ainda rasteja, mas sua derrota está garantida. A questão é:
De que lado você está? A queda de Adão e Eva não é só uma história, é um aviso. Você está repetindo os mesmos erros? Ceda à tentação ou escolha o caminho da vida. A decisão é sua. Mas lembre-se, há esperança para quem volta para Deus. Ele ainda pergunta, onde estais? E ainda oferece perdão através de Jesus. Se este vídeo te fez refletir, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso hoje. A mensagem da queda não é sobre condenação, mas sobre redenção. Alguém em sua vida pode estar à beira de uma escolha errada, e sua obediência em compartilhar a verdade pode ser o aviso que o salvará. Deixe nos comentários, qual sua maior luta contra a tentação? A comunidade pode orar por você, ninguém vence sozinho. Adão falhou em parte porque estava isolado na hora da prova. Não cometa o mesmo erro. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A queda foi apenas o começo da história. Nos próximos conteúdos, exploraremos como Deus transformou o maior fracasso humano na maior demonstração de amor cósmico. Por fim, se você ainda não conhece Jesus, aquele que esmagou a cabeça da serpente, essa é sua hora. A queda trouxe trevas, mas ele é a luz. A escolha que Adão errou, você pode acertar. Clame a ele hoje. A decisão é sua, mas as consequências são eternas.